pergunta ao relator também, se posso apenas fazer uma observação, e não é nenhum tipo nem de objeção, nem de questionamento ao advogado, apenas para esclarecer, porque estamos em tempo de mentiras e de desinformações que são fabricadas exatamente a partir de algumas pontas soltas que ficam das nossas palavras e dos nossos silêncios. Apenas para dizer que em nenhum momento, e tenho certeza que o advogado não pretendeu, imagino, afirmar, mas para não deixar nem subliminarmente compreensível por alguém, foi dito expressamente, copiei, o TSE mesmo pensou em voto impresso e que o Supremo disse, deixe isso para lá. Copiei o que foi dito exatamente. Não é fato. O Congresso Nacional votou uma lei e veio aqui em ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta 4.543, de que fui relator, e o plenário considerou inconstitucional aquela lei. O Tribunal Superior Eleitoral em nenhum momento cogitou disso. Desde a gestão do ministro Nery da Silveira, com o grupo que compôs, com ele, depois com o ministro Carlos Veloso, o que veio a ser as urnas eletrônicas desde o início, teve como principal e única preocupação a garantia do sigilo do voto do eleitor, e por isso a impressão foi considerada em votação do plenário deste Supremo Tribunal Federal, que impressão, como é óbvio para mim, a quebra ou põe em risco exatamente o sigilo do voto, porque nós sabemos que depois há quem cobre de algum eleitor a possibilidade de mostrar se ele, aspas, cumpriu ou não aquilo que ele teria eventualmente prometido. E por isso é que o Supremo considerou, a partir de uma lei votada pelo Congresso Nacional, o Tribunal Superior Eleitoral não cogitou disso, voltou-se o tema em 2015, e aí na ação direta 5988, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, o Supremo outra vez declarou inconstitucional outra norma que tinha sido, mais uma vez, criada sobre voto impresso, e o sistema de auditabilidade do Tribunal Superior Eleitoral, reiteradíssimas vezes dito, afirmado, comprovado, que é feita pelo tribunal. São hoje, presidente, 9 etapas de auditabilidade, acabamos de abrir o ciclo de transparência eleitoral a semana atrasada, em que todo mundo participa, e esta minha fala é apenas para reforçar que o Tribunal Superior Eleitoral não cogitou de voto impresso, não constou na história do voto impresso, foi terminando exatamente com aquelas urnas de lona, urnas que eram antes, numa dimensão de participação e transparência efetiva da cidadania brasileira, e que quando partidos e pessoas cogitam deste tema livremente, cogitam e podem cogitar no exercício da liberdade de expressão, sem nenhuma dúvida, apenas se considerar como a expressão sendo a manifestação de liberdades, e não concatenada, encadeada com outras práticas para fazer erodir, fazer extinguir ou fazer comprometer e contaminar a confiabilidade do sistema. São situações muito diferentes. Uma pessoa cortar uma fruta e uma pessoa usar de uma mesma faca junto com outras coisas para chegar a um corte muito mais profundo que pode ferir uma pessoa, ferir um sistema. É só isso. Eu só quero deixar claro porque o Supremo não disse ao TSE, deixa isso para lá, porque o TSE, hora nenhuma, chegou a este ponto. O Congresso Nacional, no exercício de suas competências, formulou normas tentando restabelecer impressão de voto. Isto veio questionado por ação ajuizada, e o plenário, em 2 ocasiões, nas ações diretas 45, 43, 59, 89, 88, concluíram em julgamento que era inconstitucional, apenas para afastar o Tribunal Superior Eleitoral de, em algum momento, ter titubeado ou cogitado até aqui. Pode ser que daqui para frente volte, tudo pode, mas o sistema foi elaborado e não há donos deste sistema, e não há ninguém que possa dizer que fui eu que criei. Ninguém criou. Foram grupos de trabalho que foram trabalhando junto com a sociedade brasileira, por isso a urna é considerada do povo brasileiro como um dos bens públicos mais reconhecidos pela cidadania. Ainda ontem, presidente, contava ao ministro
Alexandre de Moraes, nós convidamos os filhos das servidoras e dos servidores do TSE, crianças de 6 a 12 anos, que usaram das urnas dizendo isto aqui é que nós vamos votar, e como algo deles, o que é uma construção de cidadania pouco comum na história do Brasil, no sentido do fortalecimento democrático por uma cultura que a sociedade tem como sendo suas as coisas do público. Ao povo que é do povo, a urna é do povo, foi elaborada não por alguém que se arvore em dono, não há donismo nesta matéria. Apenas para esclarecer, doutor Melilo, porque de uma frase solta o TSE tentou e aí o Supremo disse, deixa para lá, alguém pode dizer, está vendo, até o TSE já não constitui. Não constitui. A senhora está absolutamente correta. Perfeitamente legítima. Eu agradeço, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, eminente presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela está absolutamente correta.